Esse conteúdo de domínios morfoclimáticos, eles são mais pragmáticos, são mais técnicos, então eles são mais rapidinhos, né? Então vamos falar de relevo. Primeiro, vamos relembrar que o Brasil é um dos países com relevo mais antigo do mundo. Então nosso relevo ele já foi muito erodido, já sofreu muito intemperismo, principalmente intemperismo químico, né? A erosão. Então nossos relevos têm altitude modesta, eles são baixos se comparados a relevos recentes e ondulados, né? Nossas montanhas viraram maciços, nossas cordilheiras viraram planaltos, entre outras coisas, né? Vamos lá. O nosso relevo possui duas estruturas: escudos cristalinos, ou crátons, ou dobramentos antigos, é a mesma coisa, e bacias sedimentares. A terceira estrutura, que seriam os dobramentos modernos, não existe no Brasil. Os escudos cristalinos, ou crátons, ou dobramentos antigos, dão origem às seguintes formas de relevo: planaltos, escarpas, que são as grandes declividades dos planaltos voltados para o oceano, porque foi provocado pela erosão marinha, o que a gente pode chamar também de serras. Planaltos escarpados são as serras. Chapadas, que são relevos planálticos de altitude considerável e topo plano, né, porque essa erosão foi realizada pela erosão, esse processo de escultura de relevo foi gerada pela erosão eólica, né, e também gera o que a gente chama de pediplanos, que seria a parte plana entre dois planaltos, né, os vales. Então, planaltos, serras, chapadas e pediplanos são as formas centrais dos escudos cristalinos. Além das cuestas. Cuestas são a parte de trás das escarpas, tá? A parte voltada para o continente, escarpa para o litoral. E a gente tem dois escudos principais no Brasil, né? O escudo das Guianas, que pega na parte da Amazônia, na fronteira com os países do norte da América do Sul, e o escudo brasileiro, que pega ali do Planalto Central, no Centro-Oeste, pega boa parte ali do Sudeste, parte do Nordeste, o Sudeste e o Sul. Entre os planaltos, tem vários destaques, e aí vale a pena vocês depois pegar o mapinha do relevo brasileiro, na classificação por Julian de Roys, e ver os principais planaltos que existem no Brasil, né? Já sobre as bacias sedimentares, que são relevos de depressões preenchidas de sedimentos retirados dos planaltos, né, formando as planícies, né, a gente tem várias bacias, né? A gente tem pelo menos 7 grandes planícies e depressões, né? E dentro dessas planícies e depressões, né, das bacias sedimentares, a gente tem que considerar também as bacias sedimentares oceânicas, porque nelas, dentro da plataforma continental, lembra? Até 200 milhas para dentro do oceano é zona econômica exclusiva, é ZE brasileira, é área territorial do Brasil, e lá que está a plataforma continental está o petróleo brasileiro, tanto o petróleo tradicional como o pré-sal, né, que está abaixo da camada de sal mineral no oceano, o petróleo tradicional 2.000 metros de profundidade, o pré-sal aproximadamente 5. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque as bacias sedimentares, elas são ricas, ou pelo menos são nelas que se desenvolvem os combustíveis fósseis. E no Brasil se destaca a bacia de Campos, que fica aqui no Rio de Janeiro, um pedaço do Espírito Santo, que está 81% do petróleo brasileiro. E em relação ao carvão mineral, o cinturão carbonífero é a única área do Brasil que tem carvão mineral, que fica ali na região sul, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é uma faixa de território, por isso o cinturão, onde tem carvão mineral, que vale como destaque as indústrias do Vale do Itajaí, de Santa Catarina. Uma das poucas indústrias brasileiras que usam termoelétrica, né? Energia derivada de carvão mineral. O relevo brasileiro tem 3 classificações essenciais. A primeira surgiu lá na década de 40, por Haroldo de Azevedo. Todo o seu critério de avaliação do relevo brasileiro foi toda feita por observação, era a técnica que tinha na hora. Então, sua característica, seu principal elemento para definir o relevo era a altimetria, a altitude. Então, Haroldo de Azevedo definiu que até 200 metros de altitude era planície, acima disso era planalto.
Então ele definiu 3 planaltos e 4 planícies. Segunda classificação foi de Aziz Abi Sabir, que foi na transição na década de 60 para 70. Ele utilizou como principal critério o critério morfoclimático. Ele falava de estrutura da superfície do relevo, ou seja, ele estava falando de erosão. Então o que ele dizia? Relevos que perdem mais sedimentos do que recebem, ou seja, que a erosão é maior que a deposição de sedimentos, são os planaltos, são os relevos mais altos. E os relevos que recebem mais sedimentos, ou seja, que a deposição é maior que a erosão, são mais planícies. E ele definiu 4 planaltos, 7 planícies e terras baixas. Ele percebeu que, além das planícies, existiam relevos que estavam abaixo de todos os relevos a seu entorno, abaixo dos planaltos e das planícies, o que mais tarde foi chamado de depressão, coisa que Aziz Abi Sabir não apresentou, até porque naquela época estava começando o estudo sobre as placas tectônicas e não sabia-se da ideia de estrutura de relevo. Escudo cristalino, bacia sedimentar, dobramento moderno era algo muito recente ainda de desenvolvimento. Só na década de 90 que Jurandir Roys, dentro do projeto Radam Brasil, que foi um estudo das características naturais do Brasil, por estudo de sonar, radar e depois imagem de satélite, que foi desenvolvido uma nova classificação do relevo brasileira por Jurandir Roys, que aí ele utiliza vários critérios. Além da altimetria, além do processo morfoclimático, ele já usa geomorfologia, a origem dos relevos, de acordo com os movimentos tectônicos, né? E aí ele vai dizer que o Brasil possui uma gama de mais de uma dezena de planícies, né? Um grupo muito grande de planaltos e depressões, e ele vai entender esse processo de uma forma mais complexa, né? Até hoje a classificação entre as principais mais completa no Brasil. Se eu não me engano, ele vai definir o Brasil em 42 ou 47 unidades de relevo. Então na primeira a gente tem 7 unidades, na segunda 11 e na terceira 40 e poucas, né? E aí ele vai o primeiro a apresentar a depressão. Então ele vai apresentar o escudo brasileiro, o escudo das Guianas, as bacias sedimentares, que são as estruturas de relevo, e também os seus compartimentos, as suas formas, planaltos, planícies e depressões, né? Se as bacias sedimentares são ricas em combustíveis fósseis, ou só existem nelas, os escudos cristalinos são ricos em minerais metálicos, né? Não há maior variedade e quantidade de mineral metálico que os escudos cristalinos. Por isso, o Brasil é um país muito forte em mineração, com 3 grandes áreas de mineração, pelo menos, que são entre as 10 maiores do mundo. A Serra dos Carajás, no Pará, o Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, e a área do maciço do Urucum e do Rio Trombetas, entre Mato Grosso e Amazonas. Essas são as áreas de maior extração de mineral, principalmente mineral metálico no Brasil. E vale destacar entre os minerais metálicos o minério de ferro, o manganês, a bauxita, da onde se extrai a alumina e produz alumínio, a cassiterita, da onde se produz o estanho, e aí em menor escala, mas importante hoje, o nióbio, né? O nióbio é importante porque ele é o principal mineral para fazer turbinas de avião, né, de foguetes e alguns chips e placas computadorizadas, né, de informática, né? E é um mineral metálico que, se eu não me engano, 95% ou 98% está no Brasil, principalmente na Amazônia brasileira, né? Então, o Brasil tem esse destaque, por mais que desde a privatização da Vale do Rio Doce, em 96, são empresas privadas ou até estrangeiras que exploram esse mineral. Não só esse, como os outros, tá? Vale do Rio Doce é essa que foi medida por um valor 10 vezes mais barato que o valor de mercado que tinha no governo Fernando Henrique Cardoso em 1996. Ok? Beleza? Vamos agora dar um salto e vamos falar agora do clima brasileiro, né? E aqui, como a gente já tem vídeo gravado sobre os fatores climáticos e os climas do Brasil, eu falei só de fatores climáticos para a gente entender melhor o clima, porque fatores climáticos é conteúdo do primeiro ano. Vou falar só especificamente dos climas e das principais características delas, né?
E aí, citando as massas de ar que atuam neles, né? O Brasil é um país predominantemente tropical, porque a maior parte do Brasil está na zona intertropical, tirando a região sul, o sul de São Paulo e o Mato Grosso, e o sul no Mato Grosso do Sul, que já estão abaixo do trópico de Capricórnio, então já é clima subtropical. Mas é subtropical porque significa que tem mais ação de massas tropicais que qualquer outro tipo de massa de ar. Tá? Primeiro, o Brasil tem 5 massas de ar que atuam aqui, 4 se formam no território brasileiro e uma chega entre maio e setembro, né? É a sua predominância. As que se formam no Brasil, né? O próximo território brasileiro, que estão aqui o ano inteiro. A massa equatorial continental, que se forma em cima da Amazônia, ela é quente e úmida. A massa equatorial atlântica, que se forma na região norte, mas dentro do oceano, aí ela é quente e úmida. A massa tropical continental, que se forma ali na fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, ela é quente e seca. A massa tropical continental é a única massa de ar seca que atua no Brasil. E temos a massa tropical atlântica, que é aquela que mais atua aqui no nosso sudeste, que ela é quente e úmida. A tropical atlântica, que é responsável pelos ventos alísios, os ventos úmidos provenientes do oceano, que faz o litoral brasileiro ter um clima tropical úmido, com chuvas bem distribuídas, pelo menos originalmente, em todo o ano, e que motivou o desenvolvimento ao longo de milhares de anos da Mata Atlântica, né? E temos a massa polar atlântica, a única massa de ar fria. Ela é fria, porém ela é úmida, que atua no território brasileiro. Já sabemos que a gente não tem inverno no Brasil, é calor o ano inteiro, a gente tem uma chegada de massa de ar polar que faz a temperatura reduzir. Então a redução de temperatura no Brasil não é por conta da menor incidência de raios solares ou menor intensidade. Isso porque uma massa de ar fria chega, faz inversão térmica, ocupa o lugar da massa de ar quente, né? Ela desce, né? E provoca frio, neblina. Não à toa que na maior parte do mundo o frio é estação seca, porque evapora menos água, forma menos nuvens e forma menos chuvas convectivas. No Brasil, o inverno chove, é úmido, na maior parte do território, tirando a área do clima tropical típico, tropical continental, porque a massa polar atlântica ela traz frio e umidade, encontra as massas de ar quente que estão aqui e provocam chuva frontal. Então vamos lá, quais são os climas do Brasil? Vamos lá, a gente tem lá o clima equatorial, que é chamado de equatorial úmido, mas é o único equatorial no Brasil, então a gente só define como equatorial. Equatorial, a variação dos climas tropicais. O tropical típico, ou continental, ou semiúmido. Tropical atlântico, ou litorâneo, ou tropical úmido. Tropical semiárido, tropical de altitude e subtropical. 6 climas principais, que podem ter suas variações, mas vamos falar do principal. Clima equatorial ocupa a região norte e o meio norte nordestino, ali, pedaço do Maranhão e do Piauí. É um clima quente o ano inteiro, com amplitude térmica baixíssima. As médias de temperatura variam de 26, 27 até 32 graus o ano inteiro. É calor o ano inteiro, né? E por conta de estar sobre a floresta amazônica e ser muito quente, a evapotranspiração, ou seja, a evaporação de água do interior das plantas é muito grande. Então chove muito, é o clima um dos mais úmidos do mundo. É considerado super úmido. Chove praticamente todos os dias, ali entre metade e final da tarde. Então, clima de temperaturas altas e muito úmido. Climas com temperaturas médias acima de 25 graus, onde a média mínima está acima de 25, eles são chamados de clima megatérmicos. Ou seja, megatérmico, muito quente. E super úmido, porque a chuva é muito bem distribuída o ano inteiro. Outro clima que a gente tem no Brasil que é super úmido é o clima subtropical, que está na outra ponta do Brasil. Está na região sul, pega o sul de São Paulo e o Mato Grosso e o sul do Mato Grosso do Sul, mas predominantemente, quase totalmente, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o clima que pega a massa polar atlântica de cara, no impacto imediato, o que faz ser o clima mais frio do Brasil, com presença de geadas e neves, no inverno, no nosso inverno, que é o final do outono até o fim do inverno, principalmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná.
ao tempo que a massa polar atlântica vai entrando no território brasileiro, ela vai liberando frio e absorvendo calor e vai diminuindo a sua capacidade de alterar as características do tempo. Tá? Então, o clima subtropical ele tem médias de temperatura entre 10, 12 e 22 graus. Esse clima ele tem a média máxima abaixo de 25, mas a média mínima está em torno de 10, não é tão baixa. Então ele é chamado de clima mesotérmico, meio, né? Não é muito quente nem muito frio, é um clima ameno. No Brasil, para a característica do Brasil, o clima subtropical é o que tem as temperaturas mais baixas, né? E os invernos mais rigorosos. Mas para a característica global, é um clima mediano, até de verões quentes. Então ele tem chuvas bem distribuídas o ano inteiro, porque durante o verão tu tem a massa tropical atlântica provocando chuva, e durante o inverno você tem a massa polar, que é úmida, que traz chuva. Só o interior do Paraná, que se assemelha muito à região centro-oeste, já é a área do Cerrado, já é o clima tropical continental. Tá? Então ele é um clima mesotérmico, de temperaturas médias entre 10, 12 e 22 graus. A temperatura você vê que já a amplitude térmica já é média, já é maior, a diferença entre média mínima e média máxima, mas ele também é superúmido. Tá? Outro clima que é úmido, porém não é superúmido, tem uma umidade um pouco inferior, porque tem períodos secos maiores, mas as chuvas são distribuídas em todas as estações, é o clima tropical litorâneo, ou tropical úmido, ou tropical atlântico. São três nomes para a mesma coisa. Que é o que ocupa todo o litoral nordeste e o litoral sudeste. Né? Esse clima tropical, úmido, litorâneo e atlântico, ele tem esse nome porque a umidade que que ele oferece é proveniente dos ventos alísios da massa tropical atlântica que vem do Oceano Atlântico. Fora que no verão tu tem a massa equatorial continental, a mais úmida do país, chegando aqui encontrando a massa tropical atlântica, ou seja, duas massas de ar quentes e úmidas se encontrando e formando chuvas muito fortes, né? Aquelas chuvas de verão, né? As chuvas de março, fechando o verão, né? Que não começa em março, começa no final de janeiro, é mais ou menos isso, é a massa equatorial continental chegando aqui encontrando a massa tropical atlântica. São climas úmidos, com chuvas bem distribuídas o ano inteiro, com um período seco, mais ou menos entre agosto e outubro, ali no início do outono também, em março, abril e maio também tem um período seco, mas não é um período seco se eu comparar com o clima tropical tradicional ou semiárido. É só uma redução de pluviosidade, de índice pluviométrico, né, de chuva. E de temperaturas altas. Ele tem temperaturas médias mais ou menos entre 24, 25 graus e 34 graus. Ele tem amplitude térmica maior que o clima equatorial, mas as temperaturas médias altas. Então também é um clima megatérmico. É megatérmico e úmido, com chuvas bem distribuídas. Um pouco diferente do tropical tradicional, né? Do tropical original, que é o tropical original não, porque todos são originais, né? O tropical que tem maior ocorrência no mundo, né? Que é o tropical típico, ou tropical continental, ou mesmo tropical semiúmido. O termo semiúmido já dá a sua característica principal, uma estação chuvosa e uma estação seca. Ou seja, no clima tropical continental ou semiúmido típico, há um verão quente e chuvoso, um inverno ameno e seco. Então, verão quente com temperaturas que ultrapassam 30 graus e chuvoso. O inverno é ameno, ou seja, não chega a ser frio, mas também não é muito calor. E o inverno mais seco. As médias temperaturas vão variar entre 22 graus até próximo a 30, 32, né? E a pluviosidade é mais rarefeita. Então é um clima megatérmico de qualquer forma, né? Porque a maior parte do ano está acima de 25 graus, por mais que no Mato Grosso do Sul você pode ter temperaturas até próximas a zero, né? No inverno, mas são dias, né? Não é o padrão, não é a base, não mexe muito, né? No índice de temperatura do mês ou da estação. Então você tem um clima megatérmico e semiúmido.
né, com a massa tropical continental muito forte ali o ano inteiro. Tá? Diferente do tropical semiárido, né, que se você cortar transversalmente você vai chegar lá no sertão nordestino. O tropical semiárido ele é típico do sertão nordestino, associado à caatinga, pega um pedaço do agreste, mas ele mais precisamente do sertão. É o clima mais seco do Brasil. Árido significa deserto, semiárido, quase desértico, né? É um clima com que o índice de pluviosidade dele do ano inteiro é o índice de pluviosidade aqui do Rio de Janeiro só de março. Ou seja, de médias de pluviosidade muito baixa, né? Ele não é um clima seco, porque seco tem que ser sem chuva nenhuma, por isso é semiárido. Porém, temperaturas muito altas, né? Temperaturas médias acima de 30 graus a maior parte do ano, né? Médias de temperatura entre 30 e 35 graus, 37 graus, a maior parte do ano. Né? Os climas mais secos, eles têm amplitude térmica maior, né? Porque a umidade é mantenedora de calor, mantém o calor armazenado. Não é à toa que quando chove, né? Umedece a atmosfera com nuvens, mas é verão, fica aquele mormaço, né? Aquela sensação de forno, né? De estufa, né? Porque é a umidade retendo calor. Então, nesse clima, a gente mesmo com uma umidade muito baixa, a gente não tem uma amplitude térmica tão grande, porque é muito calor o ano inteiro, né? Com poucas chuvas, as chuvas lá acontecem com maior força entre os meses de maio e agosto, diferentemente do resto do Brasil, principalmente por conta da massa polar atlântica que não chega lá, mas empurra a massa tropical atlântica para dentro do oceano e permite que a massa equatorial atlântica chegue ali, promovendo alguma coisa de chuva, tá? Pode chover em outras épocas do ano? Pode. É que o período de maior chuva é entre maio e agosto, aí tem depois um periodinho ali entre outubro e novembro também, tá? Esses períodos geralmente de plantio ali, né? Essa área do semiárido pega o sertão nordestino, isso acontece porque isso é uma área de sotavento. O que acontece? O Nordeste é subdividido em 4 sub-regiões. Zona da Mata, o litoral, agreste, a transição entre litoral e interior, interior-sertão e o meio norte, que é a fronteira lá com a Amazônia. O agreste fica em cima de um relevo planáltico que é denominado como Planalto da Borborema. E ele impede que os ventos alísios, né, as massas de ar úmida que vêm do oceano, passem. Então ele acumula naquela região ali, voltada para a zona da mata, as massas de ar, que vem vindo e vão se acumulando, até que elas não aguentam o próprio peso e precipita. É o único tipo de chuva que acontece sem a massa de ar precisar resfriar. Então acontece um tipo de chuva chamada chuva orográfica, ou chuva de relevo. Orográfico porque foi de um dobramento antigo, um relevo orogenético. E aí chove na zona da mata. E quando o vento passa, ele passa com baixíssima umidade para o sertão, né? E aí, a umidade não chegando, o índice de período seco é muito longo. Essa região da zona da mata, do Planalto da Borborema, que intercepta a passagem da massa de ar, é chamada de barlavento. Já a área do sertão é o sotavento, que tem macetinha, porque só está o vento, a umidade ficou lá atrás. Isso é o motivo do sertão nordestino ter um grande período de seca. E com o desmatamento da caatinga intenso que está acontecendo por conta da expansão do agronegócio para lá, né, essa pluviosidade vai diminuir ainda mais. Aí pode caminhar diretamente para a desertificação, ok? E por último, um clima que acontece em menor território brasileiro, que é o clima tropical de altitude. Ele acontece só nas regiões serranas do Sudeste. É uma variação do clima tropical úmido, só que de regiões mais altas, como a região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, mas também serras de São Paulo e Minas Gerais. Nessas regiões, a umidade é bem semelhante ao tropical úmido, mas com médias de temperatura mais alta, exatamente pela altitude como fator climático. Então, as médias de temperatura não vão ser como o tropical úmido, que vai variar ali de 25, 26 até 34 graus, vai ser uma variação entre 18 e 26, 27, é um pouco mais ameno, é um clima com temperaturas mais tranquilas, ele é uma variação do mesotérmico para o megatérmico, né? Ele está mais para meso do que megatérmico, né? Então o Brasil tem um clima mesotérmico só, que é o subtropical, todos os outros são megatérmicos, com o tropical de altitude, ele podendo
ser uma variação e uma transição do mesotérmico para o megatérmico, né? Um clima semiúmido, que é o tropical continental, um clima semiárido, que é o tropical semiárido, né? Um úmido, que é o tropical, dois úmidos, desculpa, o tropical úmido, o tropical de altitude, e dois superúmidos, o equatorial e o subtropical, ok? E aí vamos ao clima agora, tá? Vou dar uma pausadinha nesse vídeo, vou começar o outro porque vai estourar o tempo de vídeo aqui.